Você meditou na letra que a gente acabou de cantar? Sempre o mesmo? Cristo nunca muda? Já parou para pensar nisso? Lembra quando Ele te encontrou perdido, sem esperança, sem vida? Ele foi lá, te achou e te resgatou com o seu amor, com a sua graça. Sempre o mesmo. Ele não mudou. O mesmo Deus que te amou e te chamou, que conquistou o seu coração com a sua graça, com o seu perdão, Ele continua o mesmo. Continua o mesmo. É a gente que é inconstante. É a gente que é indeciso. É a nossa fé que é vacilante. O Senhor não. É sempre o mesmo. Sempre fiel. Sempre querendo nos abençoar. Sempre. Sempre buscando o melhor em nós. Sempre nos ensinando, nos corrigindo, nos advertindo. Sempre. Sempre mesmo. Ele nunca muda. O seu amor não muda. O seu perdão também não. Bem? Muito bem. O título da nossa mensagem é Frutificando em Qualquer Tempo. Frutificando em qualquer tempo. Frutificando em qualquer tempo. Que fruta que é essa? Figo, isso mesmo. Vou falar um pouquinho sobre figo. Abre sua Bíblia para Marcos 11. Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, nós vamos ler verso 12 até o 14 e depois o verso 20, tá bom? Marcos 11, a partir do verso 12, a palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Verso 20: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Vamos buscar a Deus mais uma vez em oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor para pedir a Tua bênção, para pedir a Tua direção, para pedir que o Senhor me ajude a transmitir a Tua palavra com clareza, com fidelidade, para pedir que o Senhor me use, ó Deus, instrumento de barro que eu sou, que o Senhor me use para a glória do Teu nome. Pelo poder do Teu Espírito Santo, peço que o Senhor fale aos corações que aqui estão, Teus filhos amados, que vieram hoje, Senhor, se alimentar da Tua palavra. Amado Deus, nos ajude. Eu peço ao Senhor graça para pregar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então o texto diz que no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Jesus teve fome. Esse texto, ele está no contexto da última semana de Jesus na terra, né? A última semana de Jesus na terra não. A última semana de Jesus antes dele ser crucificado. Se você ler alguns versículos antes, no capítulo 11, ele começa com a entrada triunfal. Lembra quando Jesus entrou na cidade, os seus discípulos foram na frente, né? Colocaram as roupas assim em cima de um jumentinho. Jesus subiu no jumentinho, e aí eles foram na frente abrindo o caminho, dizendo: Hosana, Hosana ao filho de Davi. E aí quando Jesus ele chegou nas portas da cidade, ele olhando para a cidade, ele chorou. Ele chorou porque ele disse: ah, Jerusalém, se você conseguisse enxergar a oportunidade que está diante de você,
se você conseguisse ver o que está diante de você, mas nem isso. E Jesus chorou pela cidade, porque o rei que fora anunciado, o rei, o Messias que eles tanto esperavam, estava na frente deles, mas eles não o reconheceram. Como João disse, em João 1,11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O Estevinho hoje quer berrar hoje, hein? E aí ele entrou na cidade, ele viu essa figueira, e aí quando você vê do verso 15 até o verso 17, o que acontece aqui? É a purificação do templo. Jesus chega no templo e ele encontra o quê? Aqueles vendedores, aqueles homens comercializando, fazendo da casa de Deus, né, um lugar de negócio, de comércio, homens se aproveitando da fé das pessoas para lucrar, para tirar vantagem. O templo, que era para ser um lugar, um referencial, um farol para as pessoas buscarem a Deus, estava servindo para quê? Para envergonhar o nome de Deus. Homens que se vestiam de religiosidade, mas que estavam fazendo vistas grossas ao que estava acontecendo no pátio do templo. Estavam tirando vantagem dos adoradores. Jesus não gostou nada disso. Jesus pôs aquele povo para correr. Aqui não. Na casa de meu pai não. A minha casa será chamada casa de oração. Não é casa de bagunça, não é casa de comércio. Lembre-se desses detalhes. Jesus entrou na cidade, os seus discípulos o saudaram, mas a cidade em si não. E ele chorou por ela. E depois lembre-se de Jesus entrando no templo e vendo o que ele viu ali, a palhaçada que ele estava assistindo ali, e ele teve que agir. Ele não se conformou. Meus queridos, aqui o texto que nós lemos diz que Jesus ele estava caminhando de Betânia até Jerusalém. E nessa caminhada até Jerusalém, ele viu alguns pés de algumas figueiras, pés de figo, né? E conforme se entende que a morte de Jesus aconteceu entre os meses de março e abril, março e abril não é época de figos, tanto que no final do verso do 13 nós lemos, porque não era tempo de figos. Então não é tempo de figos, o tempo de figos seria junho, julho, finalzinho de junho, até finalzinho de agosto, começo de setembro, seria o tempo de figos. Então Jesus ele viu aquelas figueiras, né? Elas estavam peladas, sem folha, sem nada, é como elas ficam. Mas aí ele notou uma que tinha folhas. Opa, tem uma com folhas. E as figueiras, antes delas produzir as folhas, primeiro produzem os grãozinhos, não é grãozinho, não sei como é que chama, os brotinhos de fruto, né? E aí, conforme os frutos vão crescendo, as folhas surgem e vão crescendo juntos. Então ele viu uma que tinha folhas. O texto diz: vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Lembre-se, ele estava com fome. E ele viu uma figueira com folhas e falou: se tem folhas, é porque tem frutos. E foi lá procurar. O texto diz que ele não achou nada. Não achou nada. Aquele que criou a figueira, o dia que ele precisou da figueira, a figueira negou o seu fruto. O Criador de todas as coisas, um dia, o texto nos diz, estava com fome. E a sua criação não o supriu. Ele não achou nada. Mas não achou nada, o texto diz, porque não era tempo de figos. Né? Não era tempo de figos. Por isso que ele não achou. E o texto diz que ele amaldiçoou a figueira. Ele amaldiçoou a figueira. Em verso 14. Então disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E aí no verso 20, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Mas ele amaldiçoou a figueira. Pobrezinha da figueira. O que a figueira fez? É a primeira árvore que pecou aqui?
Jesus foi lá procurar fruto, não achou, mas o texto diz, mas não era tempo de figos. Então a figueira não tinha culpa. Tinha culpa? A figueira tinha culpa, meus irmãos? Não era tempo de figos. Por que Jesus fez essa maldade com ela? Sabe, meus irmãos, várias vezes Israel, no Velho Testamento, é retratado como uma figueira. Várias vezes. E aconteceu algo aqui muito interessante. Jesus, ele não agiu por impulso. Ele não agiu sem pensar, não fez algo fora do senso. Ele quis dar uma lição para os seus discípulos aqui. Porque a figueira não pecou, uma árvore não peca. Ele amaldiçoou aquela árvore para servir como uma parábola para nós, servir como uma ilustração, um ensino para as nossas vidas. A figueira, ela é muito comum no Oriente Médio. Sabe qual é o país que mais produz figo? A Turquia. Mais de 300 mil toneladas de figos por ano. Produz muito, o Brasil produz 23 mil toneladas. Olha a diferença. E eles fazem muitas coisas com figo, vários alimentos com figo. Porque o figo, ele tem várias propriedades importantes. Ele é uma fruta muito energética. Para quem anda naqueles lados ali do deserto e tudo mais, frutas energéticas são fundamentais, né? Uma fruta que, além disso, pode ser usado para fazer alguns tipos de medicamento. Não sei se você lembra quando o profeta Isaías foi visitar o rei Ezequias, que ele falou assim: olha, arruma a tua casa, que essa doença que você tem é para a morte. E aí Ezequias orou e Deus deu para ele mais 15 anos de vida. E aí o texto nos diz que fizeram um emplasto de figos para ajudar na sua ferida. Não sei onde é, eu fiz alguma aqui, mas eu não sei onde é a sua ferida, né? Então o figo, ele tinha essa propriedade também medicinal. Então é muito comum, e lá em Jerusalém não era diferente, muitos figos. Só que os figos, irmãos, em Miqueias 7:1 fala assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos, que a minha alma deseja. Naum 3,12 diz: todas as tuas fortalezas são como figueiras, com figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca do que os há de comer. Olha essa expressão, figo temporão. Quem já viu essa expressão, temporão? E serôdia, quem já viu? Temporão e serôdia. Você vê muito isso com relação às chuvas, né? As chuvas temporãs são as chuvas que aparecem antes da época. Tem uma época determinada lá para eles, para ter chuva, que daí eles preparam o plantio e tudo mais. E aí vem as chuvas temporãs, aquelas chuvas que vêm antes do período das chuvas. E tem as chuvas serôdias, que são as chuvas que caem depois do período das chuvas. Então tem essas duas expressões, temporãs e serôdias. Muito bem, o texto nos diz que não era tempo de figos. E a figueira não tem culpa, não era tempo de figos. Meus irmãos, só que Deus criou a figueira com uma capacidade, olha só, Deus criou a figueira com a capacidade de produzir fruto fora de época. Deus criou a figueira com a capacidade de produzir fruto fora de época. Não era tempo de figos, é verdade, não era, mas Ele criou a figueira para produzir fruto mesmo fora do tempo. Mesmo quando não é tempo, ele fez isso. Dá uma olhada em Salmo 56. Salmo 56.
Salmo 56, meus irmãos, lê os versos 10 a 12 comigo. Salmo 56, 10 a 12. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, nesse Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que eu fiz, eu os manterei. Ó Deus, render-te-ei ações de graças. Meus queridos, olha o que Davi está dizendo aqui. Nesse Deus eu coloco a minha confiança, eu confiarei nesse Deus. Sabe em quais circunstâncias Davi escreveu esse salmo? Ele escreveu esse salmo quando ele estava fugindo de Saul. Ele estava num período lá em que ele era caçado por Saul, igual um animal. E olha só, olha o que saiu dele. Saiu esse verso lindo, esse salmo maravilhoso. Meu querido, não era tempo de figos da vida de Davi. Não. E ainda assim, olha o que saiu dele. Olha o que saiu da vida dele. Meus queridos, Deus nos fez com a mesma capacidade de produzir fruto fora de época. Na mesma capacidade que Deus deu para a figueira, Deus deu para nós também. Por isso que Jesus foi procurar fruto naquela figueira, ele não achou. Ele saberia, na época de figos, o que eu vou lá procurar? Mas ele sabia dessa capacidade que a figueira tem. Produzir fruto fora de época. Meus irmãos, você pode reclamar também. Senhor, não é tempo de figos. Deus, não é tempo de figos na minha vida. É tanto problema, é tanta dificuldade, é tanta dor. Agora que você está enfrentando essa pandemia que parece que não tem fim. Pode falar, Senhor, não é tempo de figos. É tempo de chorar, é tempo de lamentar. Não é tempo de dar frutos. Quem disse? Quem disse? Eu sei que não é tempo de figos. Eu sei que você está sozinho, está sem ninguém. Eu sei que você acha que ninguém se importa. As coisas não estão indo como você planejou. Você pode reclamar para Deus, Senhor, não é tempo de filhos. Eu quero dar fruto, mas eu não consigo dar fruto. Me enganaram, fizeram de besta. Senhor, não é tempo de filhos. Os queridos, você só pode ver lutas, frustrações, só desgraça na sua vida, só tristeza. Tá bom, não é tempo de filhos. Mas Deus te criou com a capacidade de dar fruto, mesmo fora de época, mesmo não sendo tempo de figos. Você pode clamar a Deus: Senhor, não é tempo de figos. Não é não, Senhor. Mas eu peço que o Senhor me ajude a amar quem me ama. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a perdoar quem me despreza. Me ajuda a dar outra face. Eu sei, ó Deus, eu sei que não é tempo de figos, é tempo de lutas. É um tempo complicado. Mas, meu Deus, me ajuda a produzir fruto que glorifique o Teu nome. Me ajuda a ser útil para o Senhor. Me ajuda a focar naquilo que engrandece o Teu nome, que engrandece a Tua glória. Eu sei, Senhor, que não é tempo de filhos. Eu tenho duas opções. Eu vou reclamar e lamentar e me isolar e ficar me autocomiserando ali, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, nada dá certo na minha vida, né? Podemos fazer isso. Ou podemos lembrar: Deus, eu sei que não é tempo de filhos, mas me ajuda a produzir fruto a si mesmo, Senhor. Me ajuda, Deus. Me dá graça. Jó capítulo 1. Não consigo pensar em exemplo melhor que Jó.
Jó capítulo 1. Vocês conhecem a história de Jó? Vocês sabem o que aconteceu com Jó. Como que a desgraça veio igual uma tempestade na vida de Jó. Ou melhor, literalmente uma tempestade na vida de Jó. Tudo que ele perdeu. Vamos ler um pouquinho. 13, capítulo 1, versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus, os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também esse estava falando, quando veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. O mensageiro não conseguia nem acabar de falar. O texto diz: falava esse ainda quando chegava outro. Falava esse ainda quando chegava outro. Meus queridos, uma coisa é vir um problema, outra coisa é vir uma avalanche de problema. Você não conseguiu nem terminar de ouvir a frase que um acabou de contar, já está o outro falando, interrompendo, dizendo que aconteceu mais coisas, mais coisas, mais coisas. E a última notícia é para chorar. Jó podia falar: não é tempo de filhos, não é tempo de eu dar frutos agora. Quanta desgraça, minha. Mas o que o texto diz? Verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Que? E adorou. Ele se humilhou diante de Deus e o adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não era tempo de filhos, mas Jó deu fruto. Jó deu fruto. Quando menos se esperava, na hora mais difícil, na hora que ele poderia jogar tudo para o alto, poderia praguejar de Deus. É ou não é? E às vezes a gente, por tão pouco, ai Deus, não é tempo de fruto, não quero saber de nada, não vou na igreja, não quero saber de orar, começa a falar coisas, postar coisas, por tão pouco, eu sei que não é tempo de frutos, de filhos, né? Mas Deus te capacitou para dar fruto até nas situações mais impossíveis. Meus queridos, a melhor água é aquela que é encontrada no deserto. O pessoal está vagando e vagando com aquela sede, e aí quando eles acham a água, é a melhor água do mundo. Nem que a cor da água não seja a cor mais bonita do mundo, mas por achar a água no deserto, aquela é a melhor água do mundo para eles, pode ter certeza. O melhor fruto também é aquele que você produz em épocas de sequidão, em épocas que ninguém esperava fruto nenhum, pelo contrário, em épocas que todo mundo vai dizer: mas não é tempo de figos também, olha o que ele está passando. Mas não é de se esperar que ele estivesse firme com Deus, amando a Deus, louvando a Deus, né? Não é tempo de figos na vida dessa pessoa. Eu entendo, eu também, se estivesse no lugar dela, eu estaria reclamando, eu estaria desanimado, estaria deprimida.
estaria lá descabelado, sem comer, sem falar com ninguém, né? Olha o que ela está passando. Coloque-se no lugar dela. Não, está certo, né? Vamos ter empatia. Coloque-se no lugar da pessoa. Não é tempo de filhos mesmo. Mas Deus nos chamou para produzir frutos, a tempo e fora de tempo. Não fosses vós que me escolhesses, não é o que Jesus disse? Mas eu vos escolhi, vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Primeira característica é essa. Deus nos criou para produzir fruto a tempo e fora de tempo. Mesmo não sendo tempo de filhos, nós somos chamados para produzir fruto. E a segunda característica desse texto que nos chama a atenção é que Jesus viu folhas. Lembra que eu falei? As folhas, né? Primeiro tem o fruto e depois vem as folhas. Então, se tem as folhas, logo tem o fruto. O que atraiu Jesus foi as folhas. Ele viu as folhas da figueira e foi lá ver. Mas cadê? Procurou. Não achou nada. Nossa segunda lição, meus queridos. É melhor estar nu diante de Deus do que disfarçado, maquiado, sua aparência diante do Senhor. Não está produzindo fruto nenhum. Deus não quer de nós uma fachada de religião, uma fachada de crente produtivo, crente fiel. Deus quer frutos verdadeiros, frutos genuínos. Jesus viu a árvore com folha, aquilo chamou a atenção dele, ele foi lá, mas era só fachada, era só aparência, era só maquiagem. Deus não quer que seus filhos o sirvam dessa forma. Sua aparência, né? Uma capa de crente, uma aparência de crente, mas por dentro um coração cheio de amargura, um coração cheio de ressentimento, que ele olha para o cidadão, para a cidadã já lembra aquilo que você fez. Deus perdoou ele de algo tão grandioso, tão glorioso na cruz do Calvário, tão infinito, mas ele ainda olha para o irmão e para a irmã e ainda lembra. É ou não é? A querida está entalada aqui. Está só esperando a oportunidade para... Primeira discussão, a oportunidade para fora, para vomitar tudo, que está engasgado aqui. Porque não perdoou. Um coração podre. Só fachada de crente. Só a capa. Gravatinha, né? Tchau. Saia comprida. Tchau. Né? Bíblia no sovaco, só fachada. E o que Jesus fez quando ele encontrou a figueira que era só fachada? Deu um abraço nela? Deu um beijo nela? O que ele fez? O Senhor não aceita fachada. Meus irmãos, é uma lição para as nossas vidas. Duas lições preciosíssimas. Deus nos capacitou a produzir fruto, aconteça o que acontecer. Não pode ser a época mais difícil. Nós temos que produzir frutos. Deus nos criou para isso. Deus nos salvou para isso. Em segundo lugar, Deus não aceita uma religião de fachada. Sua aparência. Deus não aceita. Somos chamados para frutificar. Eu vos designei para que vades e o quê? Não é invades e sejam elogiados, invades e aparentam ser maravilhosos. Não, dá fruto. Somos chamados para dar frutos. Como eu disse, o contexto dessa parábola da figueira, que aconteceu realmente ali, era o quê? Era um Israel que tinha a lei de Deus,
um Israel que levava o nome de Deus, um Israel que se gloriava da sua descendência e ascendência. É ou não é? Nós somos o povo de Deus, somos filhos de Abraão, se orgulhavam, batiam no peito, nós somos o povo escolhido, mas só tinha capa. O que Jesus fala mais para frente? Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está onde? Longe de mim. Por isso que ele chorou. Ele entrou na cidade, um jumentinho ali, ele olhou para a cidade e ele chorou. Era um povo que só tinha a capa da religião, a capa do formalismo. Tinha todo aquele contexto dos fariseus, escribas, saduceus. Tudo aquilo ali era só capa de religiosidade. Jesus, você lê Mateus, tem um capítulo 23 é dedicado só de Jesus, chamando eles de hipócritas. Era só fachada, era só para chamar a atenção, era uma religião para aparecer. Não podemos ser assim. Olha a reação de Jesus com a figueira. Fachada não. Mas Senhor, como a gente pode produzir frutos? Vai lá para João 15. João capítulo 15. Olha que capítulo maravilhoso esse. João capítulo 15. João capítulo 15, a palavra de Deus diz assim, acompanha comigo a leitura. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Poderia parar por aqui, né? E pegar a dica. O que nos limpa? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos limpa, que nos purifica. Para você que não se dá o trabalho de ler a sua Bíblia, não se dá o trabalho de estudar a sua Bíblia, lembra disso. Jesus diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. A palavra de Deus é que nos limpa. Continuando. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Para aqui. Não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. Deus, eu quero produzir fruto. Pois é, você vai ficar querendo, por sua própria força você não vai conseguir. O ramo sozinho ele não pode produzir fruto. Não pode. Por si só ele não tem essa capacidade. O ramo não pode produzir fruto se não permanecer na videira. O ramo tem que estar ligado na videira, no tronco principal, de onde vem a seiva, que o alimenta, que o fortalece para que ele produza fruto. Se você está desligado da videira, não vai produzir fruto. Não vai, irmão, não vai. Não vai. Como pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Meus queridos, o segredo de produzir fruto a tempo e a fora do tempo é permanecer no Senhor. Permanecer no Senhor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Meu querido, você não pode produzir fruto longe do Senhor. Você não pode produzir fruto longe da palavra do Senhor. Você não pode produzir fruto longe da casa do Senhor, longe da comunhão, longe de participar da mesa do Senhor, longe de estar servindo ao Senhor. Você não pode produzir fruto, você não vai produzir fruto. Ah, mas eu pertenço a Cristo. Tá, legal, que bom. Mas os galhos têm que estar ligados na videira. Os ramos têm que estar conectados, recebendo constantemente a seiva. Senão não produz. Meus irmãos, estar em Cristo não é só estar na igreja.
não é só ser crente e carregar uma Bíblia. É ser um imitador do Senhor. Deus, me ajuda, como Paulo diz lá em Filipenses, tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Deus, me ajuda a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Senhor. Me ajuda a ter humildade, me ajuda a ter amor genuíno. Deus, tira de mim essa angústia, tira de mim esse ressentimento, essa amargura. Deus, tira de mim, pelo poder do Teu Espírito Santo, essa raiva que eu guardo aqui. Oh Deus, tira de mim tudo isso, essas coisas que estão aqui entaladas. Eu quero vomitar na pessoa. E eu sei que isso não é bom. Eu sei que isso não é dar fruto. Eu carrego essa mochila aqui de pecados, essa mochila de coisas que eu quero, esfregar na cara de um e de outro. O que eu estou ganhando com isso? Eu estou corcunda, estou com dor nos ombros, meus ombros estão esfolados, eu não consigo sentar direito, não consigo dormir direito com essa mochila maldita nas minhas costas. Tira essa mochila, Senhor. Tira, porque eu quero dar fruto. Tira essa mochila de pecado, de raiva, de ódio, de amargura, de falta de perdão. Tira. Eu quero ser livre para amar, para perdoar. Eu quero ser livre, Senhor, para sentar nesses bancos e ler os hinos ali, cantar de todo o meu coração, porque eu estou livre, eu estou leve. Os meus fardos eu entreguei para o Senhor, então eu posso amar, eu posso servir, eu posso falar daquele que me amou e me perdoou. Porque para falar de Cristo, você tem que estar cheio de Cristo, não é? A boca não fala que está cheio o coração? A sua boca proclamar Cristo tem que estar cheio de Cristo, cheio do seu amor, da sua graça. Sabe, você está passando por aquele deserto, por aquela tempestade e está dando fruto. As pessoas não entendem como é que é possível. Você olha para a vida de Jó, como que é possível? Tinha um outro texto ainda, quando ele fica todo doente, a esposa fala para ele, amaldiçoa esse Deus, aí ele morre, A resposta que ele dá para ela, você está falando igual uma louca, mulher. Nós recebemos o bem de Deus, não vamos receber também o mal? Olha, ele defendendo, mantendo-se firme. Parecia incrível, parecia impossível. Meu irmão, não basta ter uma boa folhagem. Não basta. Jesus viu a figueira lá, que bonitinha, olha lá. Só capa para a nossa vida. Mas pastor, que frutos, irmãos? Quando Paulo vai falar do fruto do Espírito, ele não está focado em realizações, no tamanho da igreja que você construiu, se você pregou para o estádio inteiro e todo mundo se converteu, ele não está falando disso. Quando ele vai falar do fruto do Espírito, o que ele fala? Ele fala de um caráter transformado. Você está pensando, eu levei minha irmã a Cristo, estou quase levando minha vizinha, é mesmo? Você acha que fruto é só isso? E o seu caráter? E o seu coração? Um coração que não perdoa. Um coração que não teme a Deus, que não tem consciência do pecado diante de Deus, não tem temor. Um coração que não leva as coisas de Deus a sério, não tem compromisso. Adiantou? Imagina, você leva as pessoas a Cristo, mas você mesmo não vai para Cristo. Você nem sabe se o seu nome está escrito lá mesmo. Se quando se fizer chamada, você lá estará. Não basta ter folhagem. E eu posso perguntar, se tem alguém aqui que não está unido à videira ainda, que não pertence à videira, se tem alguém ainda que não é um ramo da videira, que não entregou a vida a Cristo, de verdade, vocês viram no começo aqui, Ele corta. Se é um ramo que está sobrando ali, ser cortado, não é? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Capítulo 15, versículo 6. Mas você acha que está junto, está lá no meio da folhagem, mas você não é o ramo da videira. Por isso que produz fruto.
queridos, não importa a folhagem, a boa aparência, as boas obras, tudo isso com a moralidade. Eu sou honesta, sou honesto, sou certinho, não roubo, não mato, né? Tudo direitinho, pago meus impostos, ponho o lixo para fora, o que mais? Até cumprimento o pastor. Não adianta nada se você não entregou a sua vida a Cristo. Nada. Suas boas obras não vão te adiantar em nada. Não é tempo de figos na sua vida? Não está fácil para você, né? Eu sei que está complicado. É muitos problemas, muita luta. Não está fácil. Não está fácil para ninguém. Mas o Senhor nos chama para produzir. Pelo poder do seu Espírito Santo, nós podemos produzir fruto. Fruto de gratidão, fruto de louvor, fruto de fidelidade, fruto de serviço. Sempre é tempo de frutos na vida do cristão. Cristo vem procurar frutos em mim e em você. O que ele vai encontrar? Só folhas? Só as folhas? Porque a gente usa folhas para se esconder. Para esconder a verdade. Desde o Éden, as folhas de figueira são certas para esconder. Não é verdade? Lembra Adão e Eva? A primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Foi justamente na figueira. Pegar folhas dela para se tampar. Para esconder. Esconder o quê? De Deus não se esconde nada. De Deus não dá para esconder nada. Pode estar com o terno, com a saia, com a Bíblia. Nada disso vai esconder do Senhor. Porque o Senhor, Ele olha os nossos corações. Vamos ficar unidos à figueira. Para a honra e glória do nosso Deus. A tempo e a fora de tempo. Tá bom? A tempo e a fora de tempo. Lembra dessa lição. Estou terminando. Essas duas lições básicas, bem simples a mensagem. Nós somos chamados a produzir fruta em qualquer época. E o Senhor não quer encontrar só folhas em nós, só aparência. Nosso Deus não se agrada de religiosidade, escondendo o coração que está longe dele. Bom? Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra. O Senhor nos ajude a vivermos para a honra e glória do teu nome. Nos ajude, Senhor, a produzir fruto de verdade. Fruto de amor, de perdão, de graça, de vida. Um fruto que transborde Cristo para os de fora. Um fruto, Senhor, que se mantém fiel na pior circunstância, na pior situação. Nos ajuda. Ajuda a gente a não viver para agradar os outros, para impressionar os outros, para aparecer para os outros. Nós a estarmos nus diante do Senhor, sem nada para esconder, a ser claros, verdadeiros diante do Senhor, que não podemos esconder nada diante de Ti. Pai, eu peço a Tua bênção, eu oro em nome de Jesus. Amém.